Boa noite, está no ar Correio Brasiliense nas eleições 2018. Obrigada a você que nos acompanha para decidir o seu voto. As regras deste encontro foram definidas com os assessores dos dois candidatos ao governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha e Rodrigo Hollenberg. Porém, o candidato Ibanez Rocha, do MDB, não compareceu. Nesta situação, a Resolução 23551 de 2017 prevê no artigo 40, inciso 3, que o tempo destinado ao debate pode ser convertido em entrevista com o candidato que comparecer. Em respeito a você que nos acompanha e ao candidato que aqui está, vamos realizar essa entrevista que terá duração total de 1 hora. Obrigada ao candidato Rodrigo Hollenberg pela presença. Estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, também no YouTube, nos canais do Correio Brasiliense em transmissão simultânea. Você pode usar a hashtag Debate Correio para fazer o seu comentário na internet. Nós teremos um total de 3 blocos. Neste primeiro, o candidato Rodrigo Hollenberg vai responder às perguntas das jornalistas Ana Maria Campos e Helena Mader, do Correio Brasiliense. E nós não vamos controlar o tempo de resposta e nem o número de perguntas, mas vamos cumprir um tempo de aproximadamente 20 minutos nesta primeira parte, candidato. E a gente começa com a pergunta da jornalista Ana Maria Campos. Olá, como vai, senhor? Como vai a campanha? Imagino que o senhor está bem disposto, né? Que a gente vê que o senhor está cumprindo uma agenda intensa. Mas eu queria começar perguntando sobre fake news. Essa é uma campanha que esse tema tem sido abordado tanto na campanha nacional, entre Haddad e Bolsonaro, como aqui no Distrito Federal. Nessa semana, o seu adversário, o candidato Ibanez Rocha, entrou com uma ação judicial alegando que a sua campanha estaria disseminando fake news em relação a ele, em relação a uma suposta pedofilia. Eu pergunto, isso aconteceu? Alguém da sua campanha, o senhor tem conhecimento de que alguém na sua campanha tenha divulgado algum conteúdo nesse sentido? E o que o senhor pode dizer sobre isso? Bom, boa noite, Ana, boa noite, Helena, boa noite, Simone, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero aqui, em primeiro lugar, lamentar muito a ausência do meu adversário aqui. Seria uma grande oportunidade para que ele possa esclarecer esses temas que estão sendo ventilados, veiculados na cidade e outros temas. É importante registrar que hoje a desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral negou um pedido de liminar, entendendo que não há nenhuma evidência que haja produção de fake news por parte da nossa campanha. E não há mesmo. O que há são temas que eu tenho trazido ao debate e que o candidato adversário não consegue responder. E, portanto, ele se esconde do debate. Um dos temas principais é o abuso de poder econômico e a compra de voto, que ficou muito patente numa entrevista que ele deu a um veículo de comunicação e que reiterou várias vezes nos debates, constituindo provas contra si mesmo. O que leva a ter uma convicção muito grande que, na eventualidade, que espero que não aconteça, da eleição do candidato adversário, do candidato Ibanez, ele certamente será cassado pela Justiça Eleitoral, porque ninguém nunca viu em Brasília ou no Brasil algo tão descarado, explícito no veículo de comunicação e reiterado nos debates, de que ele garantiria benefício econômico, que ele pagaria benefícios econômicos com o dinheiro dele, caso ele fosse eleito. E quando perguntado pelo jornalista se ele perdesse a eleição, ele ainda faz um gesto desrespeitoso com a população, dizendo assim, que não estaria nem aí para a população, demonstrando claramente que só daria aquele benefício em caso de vitória. Agora, veja a gravidade disso. Nós tivemos uma instabilidade política muito grande em Brasília, recente, com a Caixa de Pandora, quando nós tivemos, em 5 meses, 4 governadores governando a nossa cidade. Aliás, é importante registrar que todos os envolvidos na Caixa de Pandora estão apoiando a candidatura do Ibanez. Vejam, se daqui a menos de um ano, o candidato cassado, nós vamos paralisar Brasília, ter que ter uma nova eleição, Brasília ser presidida por um deputado distrital, que será o próximo presidente da Câmara Legislativa. Imagine as consequências disso para a nossa população. Nós já vivemos isso. A população já sofreu com isso, com a Caixa de Pandora, onde em 5 meses tivemos 4 governadores. Portanto, governador, do senhor não se eleger, essa representação do seu partido, o PSB, contra o candidato Ibanez,
por compra de votos, né, como o senhor está colocando, isso vai ser uma batalha sua também? O senhor vai trabalhar para que isso, para que o tribunal julgue procedente essa ação? Isso não é uma batalha minha, Ana. Isso é uma batalha que já está no âmbito da justiça. Vários candidatos, já no primeiro turno, entraram com ação por abuso de poder econômico e compra de votos. Posteriormente, no segundo turno, por várias vezes, o candidato, com a sua arrogância habitual, que se transformou numa marca da sua personalidade, ele reiterou em vários veículos de comunicação, em vários debates, ele reiterou que ele fazia o que ele quisesse com o dinheiro dele, inclusive que ele poderia comprar o voto com o dinheiro. Quando a legislação eleitoral é muito clara, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro fora do processo eleitoral. Dentro do processo eleitoral, você não pode comprar voto, você não pode oferecer um benefício econômico que outros candidatos, por terem uma vida honrada, por viverem de salário, não podem oferecer. Ou seja, você tem uma desigualdade na competição. Portanto, eu tenho muita convicção que esse é um dos motivos que ele está fugindo dos debates, porque a cada debate, quando questionado sobre isso, e é importante que o eleitor saiba, é importante que ele seja questionado sobre isso, porque esse é um fato extremamente relevante de uma eleição. Ele não consegue responder e acaba produzindo provas contra ele mesmo. Vocês são testemunhas. Eu participei aqui de 3 debates aqui no Correio Brasiliense, 2 no segundo turno, com 7 candidatos, onde os 6 adversários, às vezes, inclusive, combinadamente entre eles, um fazia pergunta para o outro e me atacavam e atacavam o meu governo. E aquilo eram as regras do jogo, eu ouvia enquanto eles falavam e quando chegava a minha vez de falar, eu respondia aquilo que eu tinha tempo de responder. Agora, e o próprio candidato atacou muitos. Aqui, ele foi extremamente agressivo, violento com a candidata Eliana Pedrosa. Quem não se lembra disso? Ele atacou o candidato Fraga, ele me atacou várias vezes e agora, sob esse argumento, ele foge do debate. O candidato Ibanez, ele chegou no segundo turno como se ele fosse o novo. Mas a população já percebeu que, na verdade, ele é um desconhecido. E se a população conhecer a trajetória política do Ibanez, o que está por trás do Ibanez, o que o Ibanez esconde como candidato, que talvez seja essa outra razão para não vir, ou seja, ele tem preocupação com fatos que possam ser revelados no debate, que possam constrangê-lo, ele está fugindo do debate. Mas vejam, outro tema que eu trouxe, na verdade o Ministério Público trouxe uma denúncia de que ele recebeu irregularmente, de forma superfaturada, 3 milhões de reais do município de Jacobina, que é um dos municípios mais pobres do Brasil. Se o candidato agora resolveu fazer benevolência com o seu dinheiro e oferece benefícios econômicos apenas no caso de ser eleito, por que ele não utiliza a mesma benevolência para devolver o dinheiro para o município de Jacobina, já que a ausência desse dinheiro fez com que, ao longo desse ano, mais de 1.000 crianças pobres ficassem sem ter direito de frequentar escolas e creches em função do desvio desse dinheiro. Governador, voltando ao assunto que a Ana começou aqui na entrevista, questão de fake news, baixaria de campanha. Ontem, o que a gente viu, o Brasil inteiro viu um vídeo com cenas de sexo que seriam protagonizadas pelo candidato ao governo de São Paulo, João Dória, do PSDB. Né? Ele nega que seja ele diz que é uma montagem, mas houve quem atribuísse o vazamento dessas imagens ao adversário dele, o candidato Márcio França, que é seu correligionário. O senhor acha que esse tipo de acusação pode manchar a imagem do partido? Veja, Helena, primeiro eu quero dizer com muita tranquilidade que eu tenho convicção absoluta que jamais um vídeo daquele partiria da campanha do Márcio França. Conheço o Márcio França, conheço os valores do Márcio França e vi a postagem dele no Facebook repudiando o uso daquelas imagens. Quer dizer que, em relação a nós, chegaram denúncias em relação ao candidato, com declarações de uma pessoa que lá no passado teria tido uma relação, mas isso, eu não vou entrar no campo pessoal. Nós não vamos espalhar, não espalhei nada disso, não vou espalhar. O que eu quero tratar são de temas que estão colocados e que são de interesse público. Uma denúncia de compra de voto e de abuso de poder econômico tem interesse público. Se uma pessoa está fazendo isso ao longo da campanha, imagine o que pode fazer no governo. Se uma pessoa desviou dinheiro e está sendo processada pelo Ministério Público por receber irregularmente 3 milhões de reais de um município pobre, dinheiro esse que tirou
milhares de crianças da creche e da educação ao longo de um ano, ele precisa responder isso. Ele precisa responder por que ele só oferece benefício se tiver o benefício do voto. Portanto, é importante registrar isso, porque o candidato Ibanez deverá ser cassado na eventualidade de vencer a eleição. E isso vai trazer instabilidade a Brasília, como tivemos na Caixa de Pandora, quando num período de 5 meses nós tivemos 4 governadores. Governador, a gente está a 4 dias das eleições e as pesquisas indicam que o candidato Ibanez Rocha tem 75% dos votos válidos, teria 75% dos votos válidos se a eleição fosse hoje, e o senhor 25%. Dá para, nesses 4 dias, mudar esse quadro? O senhor está trabalhando para, de alguma forma, mudar esse cenário? Acredita que isso é possível? Olha, Ana, no primeiro turno, os institutos de pesquisa aqui em Brasília apontavam o segundo turno o candidato Ibanez e a candidata Eliana Pedrosa. Eu, o tempo todo, tive uma confiança, uma convicção muito grande que estaria no segundo turno, como estou no segundo turno. Ontem, a pesquisa do Ibope mostra que 46% dos eleitores do candidato adversário dizem que podem mudar o voto. E é por isso que ele está fugindo do debate, porque ao revelar temas da sua trajetória que fragilizam essa imagem de bom moço que ele está pretendendo apresentar à população, esconde um lado sombrio da sua personalidade, é claro que essas pessoas podem mudar o voto. E também é importante lembrar que no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em vários lugares do país, nós tivemos surpresas muito grandes em relação às candidaturas. Mostrando o quê? Mostrando que o eleitor está decidindo o seu voto nas últimas 48 horas. E certamente o debate seria uma ótima oportunidade de confrontar as trajetórias dos candidatos, de confrontar os aliados que os candidatos têm e os aliados que os candidatos procuram esconder ao longo dessa campanha. Veja que um blog acabou de publicar que o candidato Filipelli, o derrotado, Tadeu Filipelli, teria 3 secretarias no governo Ibanez e já indicaria a deputada eleita Celina Leão para ocupar a Secretaria de Transportes para o candidato Filipelli assumir uma vaga na Câmara dos Deputados. Vejam, são essas pessoas que compõem o time do Ibanez e que ele procura esconder. O presidente Michel Temer, o candidato derrotado Tadeu Filipelli, preso na Operação Lava Jato, o Júnior Brulelli, da operação da oração da propina, Benício Tavares, acusado de pedofilia. E é claro que a população precisa saber disso. Tem um ditado popular que diz que passarinho que anda como cego dorme de cabeça para baixo. Ou diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. A população precisa saber quem são as pessoas que compõem o grupo do Ibanez e que vão governar com o Ibanez. Ao longo desse período, nós mostramos que é possível governar sem corrupção e com resultados. Se a gente não fez tudo aquilo que gostaria de ter feito, e não fizemos porque as condições do país e da cidade não permitiram, mas a gente mostrou que é possível governar sem corrupção. O que o senhor gostaria de ter feito que o senhor não fez? A gente tem universalizado a entrada em creche de todas as crianças de 6 meses a 3 anos. Nós universalizamos de 4 e 5 anos, mas não conseguimos universalizar de 6 meses a 3 anos. Mas se criamos 16 mil vagas no primeiro governo, com todas as dificuldades econômicas que enfrentamos, nós podemos assegurar à população que nós vamos garantir a criação de mais 25 mil novas vagas e garantir todas as crianças de 6 meses a 5 anos em creches e na educação infantil. Se nós conseguimos aumentar a cobertura de saúde da família de 28% para 66%, no próximo governo, nós vamos garantir 100% de cobertura em todas as regiões vulneráveis do Distrito Federal. Se nós conseguimos construir 12.500 unidades habitacionais, casas e apartamentos, no próximo governo, nós vamos construir 50 mil. Governador... Enquanto não construímos as 50 mil, nós vamos fazer o aluguel legal, que nós vamos dar um aluguel de R$600, inicialmente no primeiro ano, para as 10 mil famílias mais carentes do Distrito Federal, para que elas possam ter um aluguel, possam morar com dignidade, enquanto esperam a construção da sua casa ou do seu apartamento. Uma das grandes vitrines do seu governo foi a obra do trevo de triagem da saída norte, né? Foi um projeto até elogiado nos debates pelos seus adversários. Mas, enquanto isso, a saúde, acho que a área é inequívoco que é a área que gera mais críticas e mais reclamações da população.
população. Essa obra, não seria mais adequado investir esses recursos em saúde, só posteriormente fazer uma grande obra viária como essa? São recursos diferentes, Helena. Nós tínhamos já, quando assumimos o governo, o financiamento do BNDES para essa obra. A obra estava parada por falta de recursos de contrapartida. Como ajustamos as contas, conseguimos recursos de contrapartida e estamos concluindo o trevo de triagem norte. Em contrapartida, nós conseguimos recursos próprios e construímos um novo Hospital da Criança, que custou 106 milhões de reais, mas está oferecendo um serviço de grande qualidade para a população, já que ali nós temos 202 leitos, 38 leitos de UTI pediátrica, o que há de mais moderno de tecnologia no mundo. Mas é muito importante contextualizar que a saúde é o maior problema hoje de todos os estados brasileiros. E já é o maior problema do Distrito Federal há muitos governos. E a gente sabe que continuamos tendo problemas graves, mas a vantagem é que agora a gente já sabe como resolver. Com 100% de cobertura do saúde da família, a gente vai permitir que a maioria da população resolva 85% dos seus problemas perto das suas casas. E o modelo instituído no hospital de base, no Instituto Hospital de Base, é um modelo que melhorou muito o atendimento, da agilidade, da rapidez do atendimento e, portanto, podemos levar a outros hospitais e, com isso, melhorar o atendimento da população nos diversos hospitais do Distrito Federal. Governador, o senhor se declarou neutro na disputa presidencial entre Haddad e Bolsonaro, mas a sua trajetória política, até como um político de esquerda, a gente imagina que tem uma identidade maior com Haddad do que com Bolsonaro. O senhor pode declarar para a gente em quem o senhor vai votar? Rapidamente, para a gente encerrar esse bloco, candidato. Eu não estou neutro na eleição, eu estou independente da eleição. Deixei isso muito claro, nós estamos vivendo uma divisão muito grande nas famílias, havendo amigos se distanciando em função do processo político, da radicalização do processo. E eu tenho um compromisso com a cidade, que é unir Brasília em torno dos seus grandes objetivos. Desenvolvimento econômico, distribuição de renda, melhoria da qualidade dos serviços públicos. Mas estou manifestando essa independência, reiterando valores. Valores como respeito à democracia, respeito aos direitos humanos, respeito à diversidade, respeito a uma cultura de paz, combate à corrupção, que são valores com combate à corrupção. Encerrar esse bloco, presidente. São valores que eu defendo desde sempre na minha trajetória política. O senhor vai declarar o seu voto? A minha postura é de independência. Ok. Obrigada, Ana Maria. Obrigada, Helena. No próximo bloco, os temas serão sorteados. O candidato Rodrigo Hollenberg vai responder às perguntas dos jornalistas Vicente Nunes e Adriana Bernardes. Para este encontro, foram convidados os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições no DF. Ibanez Rocha, do MDB, não compareceu. E, de acordo com a lei eleitoral, o tempo reservado aos dois pode ser convertido em entrevista com o candidato que comparecer. Estamos em todas as redes sociais, no Twitter, Facebook e também no YouTube, em transmissão simultânea nos canais do Correio Brasiliense. Use a hashtag Debate Correio para marcar o seu comentário, a sua opinião, e a gente volta em instantes.